Bom, o filósofo enxerga sempre diferente da pessoa comum e enxerga pelos lados, à frente, principalmente à frente, e é exatamente por isso que ele se diferencia, por ser um pensador. E nós temos um aqui, que é sempre requisitado, Luiz Felipe Pondé. Pondé, o que você vê à frente, depois de passar dessa pandemia, hein? Todo mundo fala, o mundo não vai ser mais o mesmo. O que você acha que pode mudar? Se é que muda. Bom dia, Zé Paulo. Bom dia a todos. Olha, Zé Paulo, eu começaria aqui no nosso terreno, no nosso quintal, né? Eu não acho que o mundo, quando passa por grandes crises, assim como epidemias radicais e guerras e tal, ele normalmente avança tecnologicamente. Isso é um fato, né? Também no âmbito médico, clínico. Ele também desenvolve soluções de gestão pública, né? Ou mesmo em gestão empresarial, como, por exemplo, o caso, claro, de maior uso de tecnologias à distância para resolver problemas, mesmo depois da pandemia. Mas a mudança, digamos assim, no cenário mais amplo, ou mesmo a mudança no plano moral, é um produto fajuto que muita gente vende por aí como uma espécie de utopia. A humanidade vai ser diferente. Nada na história mostra isso, que a humanidade mude de forma tão radical assim. Agora, aqui no nosso cenário, por exemplo, a gente pode ver como a epidemia matando tanta gente não mudou digamos assim, o desempenho político, né? Grande parte, e mesmo do que vem do governo federal e bolsonaristas, continuam na sua batida privada, né? Na sua polarização. Com certeza, se a gente amplia a lente, Zé Paulo, a gente há que reconhecer que, de fato, grande parte das universidades, mesmo da imprensa, da mídia, sempre foi um tanto enviesada à esquerda. A gente sabe disso, quem é de dentro sabe disso, né? Que é uma coisa que normalmente bolsonaristas acusam. Mas me parece um pouco excessivo o presidente da República gerar, junto com seus ministros, ou ex-ministros, no caso, o Moro, criar tanta instabilidade em meio a uma situação de agonia, quando só devia existir dois focos. Um, a epidemia, evitar mortes. Dois, se preparar para tentar salvar a economia, que também são muitas vidas juntas. Ao invés disso, fica um bate-boca, uma polarização, que envolve, inclusive, grande parte da população via redes sociais. No plano internacional, Zé Paulo, o que a gente percebe assim, Trump e Putin trocando faíscas, os Estados Unidos ameaçando de usar armas de menor impacto atômico em guerras pontuais, a Rússia respondendo que vai fazer um ataque nuclear aos Estados Unidos. É claro que aí você tem, digamos assim, uma retórica provavelmente muito vazia, né? Mas a gente percebe que a pandemia não muda a geopolítica, não muda os comportamentos, não muda os interesses, e isso só prova que muitas vezes o discurso chamado humanista, no sentido comum, acaba sendo mais marketing do que outra coisa. E por último, eu diria esse um fato, de fato relevante, a China, que sempre foi um país discreto geopoliticamente, no plano internacional total, né? A China, que há muito tempo já vem barganhando a posição de segunda maior economia do mundo, já começou a demonstrar que é projeto do seu líder, né, que é fazer com que a China se transforme numa potência geopolítica, não só econômica, numa potência cultural e que divida a bola, de fato, com os Estados Unidos de uma forma mais contundente, influenciando o mundo todo. E os Estados Unidos combalido do jeito que está, a melhor coisa para a China é que o Trump seja reeleito, porque o Trump é atrapalhado, complica os aliados dos Estados Unidos, desfaz acordos multilaterais e, nesse sentido, esvazia a liderança natural americana e a China vai aparecendo, então, como um líder mais confiável. Não sendo uma democracia, a gente sempre fica com o pé atrás um pouco, né? Pondé, o Rafael, tudo bem? Tudo bom, Rafael? Tudo. Pondé, acho que uma boa parte das pessoas, né, não sei se a maioria, mas muita gente tem sempre a sensação de que as coisas vão melhorar, ou tendem a melhorar. Do ponto de vista
geral, né? No convívio, como sociedade, como país, né? O Brasil é o país do futuro, uma hora tudo vai melhorar, uma hora vamos crescer, uma hora teremos isso, teremos aquilo. E do ponto de vista individual também, né? Muitas vezes a gente conversa com gente que passa por uma fase difícil, de saúde, financeira, relacionamento familiar, com marido, com mulher, e a perspectiva é de que sempre algo bom vai acontecer dali adiante, né? Não, vai melhorar, é um momento, tudo tende a ser melhor. A gente, quando tem filho, imagina que eles vão crescer num mundo melhor do que o mundo em que nós crescemos. Você acha que essa pandemia tende a frustrar essa percepção que as pessoas têm de que não, a tendência é sempre melhorar, é sempre evoluir? Eu acho que sim, Rafael. Acho que é uma boa pergunta. Assim, olha, primeiro, me parece normal que a gente tenha uma tendência a acreditar nas coisas, no sentido de que vale a pena, por exemplo, ter filhos, que vale a pena trabalhar. Eu acho normal e saudável, né? Porque isso provavelmente é uma herança evolucionária. Aqueles que eram, digamos assim, menos deprimidos e nihilistas, como se fala em filosofia, que não acreditam em nada, eles provavelmente não chegaram a reproduzir em larga escala, né? Pensando darwinianamente. Então, a primeira coisa que eu diria é assim, eu acho razoavelmente saudável, eu acho que faz sentido a gente buscar ter uma vida melhor, faz sentido buscar, por exemplo, que o Brasil não seja tão... que a classe política brasileira não seja tão descolada da realidade, coisas gerais, assim. Mas a sua pergunta específica, me parece que sim. A pandemia, primeiro, ela já frustrou uma coisa, que era o crescente sentimento de que a vida estava resolvida, né? Uma espécie assim de visão empobrecida do fim da história. Lembra daquelas discussões do Francis Fukuyama no final dos anos 80, começo dos anos 90, por conta do final do bloco soviético, que agora ia ser só ajustes aqui e ali, mas a democracia liberal e a sociedade de mercado ia produzir um mundo cada vez mais feliz. A gente acabou acumulando um certo hábito cego de controle. E aí, quando aparece uma pandemia dessa, que é uma enorme contingência, né, desorientando o mundo em grande parte, a gente já sofre aí um baque dentro dessa coisa que vai melhorar, que você falou, que é a epidemia em si, que é, muita gente se sente acuada, a gente não pode levar a vida como levava, muita gente perdendo dinheiro, né? E isso mostra que nós não temos aquele controle. Muita gente achava que os grandes debates do mundo agora ia ser banheiros de shopping, cada gênero tem o seu banheiro, ou seja, que a discussão seria quase que plumas e paetês ao redor dos problemas políticos e problemas econômicos. Agora, para frente, eu também acho que essa pandemia tende a frustrar aqueles que forem otimistas mais ingênuos, né? Justamente pelo que eu falava antes. Ela tende a frustrar porque você já tem, por exemplo, exploração no mercado, né? Você já tem práticas que vão associando marketing à exploração de trabalho, você já tem pessoas que querem se lançar à celebridade graças à pandemia, quer dizer, você já tem a política aí mostrando que muitas vezes trabalha mais por si mesma e pelas eleições do que pelo país, e não só no Brasil, né? Então, eu acredito que a sua pergunta, a resposta é sim. A pandemia tende a frustrar os otimistas mais ingênuos e é uma pena, tende a frustrar também os otimistas menos ingênuos. Ô Pondé, o Pedro, queria te perguntar sobre máscaras, né? Eu tenho saído pouco de casa, né? Até porque estou em home office aqui, mas as poucas vezes que saio, tenho notado um número muito maior de pessoas com máscaras, o que chama atenção, né? Para quem vivia no Brasil até outro dia, para quem vive na Ásia, por exemplo, fora da pandemia, as pessoas costumam utilizar máscaras. Há sinais, né, de que se a gente tiver que adotar esse procedimento para além da quarentena, a gente não sabe ainda por quanto tempo, né? Mas a recomendação das autoridades tem ido nesse sentido agora. Você vê alguma espécie de mudança de comportamento? Qual o impacto disso, né, para uma sociedade ocidental que não estava acostumada com essa realidade? Olha, no caso da China especificamente, o uso de máscara sempre foi mais comum, mas não só na China, né? Por conta, de que lá na Ásia se tem pequenas, entre aspas, epidemias, né? É um histórico, e como você tem, por exemplo, na China especificamente, regiões que são saturadíssimas de habitação, famílias que dividem
3, 4, 5 famílias que dividem a mesma cozinha, que dividem o mesmo banheiro. Aí, no caso do banheiro, você chega a ter, de repente, 20, 25 famílias dividindo o mesmo banheiro. Então, você tem... É claro que a China melhorou muito economicamente, é uma história de milagre econômico gigantesco na história recente do mundo, mas tem um histórico pesado de alta população em algumas regiões, de muita gente por metro quadrado, né? Inclusive usando cozinha e banheiros, que são, digamos assim, áreas da casa que normalmente podem causar muita transmissão de doença, né? Tanto a cozinha quanto o banheiro. Então, sempre houve uma prática, um hábito mais comum das máscaras e também por conta da poluição grande, né, da industrialização chinesa, apesar de que o governo tem conseguido avançar muito em termos de cuidado com essa poluição aí. Então existe uma cultura, tanto na China quanto em outros países da extrema Ásia. Agora, aqui no Brasil, me parece ainda cedo para dizer que a gente vai adotar essa prática de forma comum. Há um incômodo no uso da máscara para quem não está acostumado. Muita gente tem que ficar alguns minutos em casa, entre aspas, treinando a respiração dentro da máscara. Você não consegue falar plenamente com a máscara, principalmente para quem não está acostumado. E ainda tem uma coisa que você esconde a face, né? E nós no Brasil, e eu não acho isso uma qualidade ruim, a gente é um povo latino que gosta de ver o rosto, a gente tem o hábito de beijar as mulheres se beijarem entre si, inclusive o aperto de mão é um hábito europeu para mostrar confiança, né? Então eu não acho a priori isso ruim, é claro que agora isso não pode ser praticado. Então, Pedro, eu não sei, eu acho cedo para dizer que de repente a gente vai criar o hábito de usar máscara, né? É cedo. Nesse momento, acho muito bom que esse hábito apareça. Acho muito bom agora que vai ser exigido em transporte público, porque apesar da OMS e da discussão internacional, inclusive no Brasil, ter batido cabeça com relação ao uso da máscara, porque a origem da máscara é para proteger o paciente do médico, proteger o paciente do dentista, proteger o paciente do cirurgião. E aí ficava aquela discussão que não adiantava nada. Como muitas coisas que estão acontecendo agora na epidemia, a gente está meio que fazendo coisas enquanto o avião já está voando, né? Então não dá tempo para pensar. Aparentemente a consequência foi entender que, a China consegue controlar comportamento, teve resultado bom. Agora se pensa em controlar comportamento via tecnologia de celular e coisas semelhantes. 2, a China sempre usou máscara, assim como outros países da região, e a China e os outros países, como Coreia ou Japão, tiveram sucesso no controle da epidemia. Então, a gente também deve usar máscara, porque provavelmente é o que a gente chama em metodologia científica, é uma assimilação por analogia, né? Por caso observável e não por experimentação controlada, porque inclusive não dá para fazer nesse nível. Bem, eu queria agradecer ao Luiz Felipe Pondé, filósofo, nosso colunista, ao vivo com a gente aqui nesse 1º de maio. Bom feriado para você, Pondé. Até a próxima. Para vocês também. Obrigado. Bom trabalho. Bom feriado.